Sabe, é bem difícil inventar algo original quando você nunca viu nada parecido antes. Mas então, e aquelas criaturas míticas assustadoras? Lobisomens, vampiros ou, digamos, ciclope? De onde será que vieram essas ideias? Não se preocupe, os ciclopes, do jeito que os imaginamos, nunca realmente vagaram pela Terra. Pelo menos até onde sabemos. Mas a criação dessas criaturas teve sim uma inspiração bem real. Acontece que as antigas histórias sobre gigantes de um olho só podem ter sido inspiradas por um certo animal, os elefantes anões. Vamos voltar ao período Pleistoceno. É aí que está a origem da lenda dos ciclopes. Naquela época, os níveis do mar eram mais baixos e os animais podiam caminhar de uma ilha para outra. Elefantes e mamutes conviviam tranquilamente. Mas então, o período glacial chegou ao fim, o gelo derreteu e... bum! As pontes de terra ficaram submersas, deixando alguns animais isolados em ilhas. Com o alimento escasseando, os elefantes menores tiveram mais chances de sobreviver, o que levou ao surgimento de versões anãs, com cerca de 1 metro de altura até os ombros. Agora é aqui que a história fica interessante. Quando esses pequenos elefantes morreram, deixaram para trás esqueletos que podiam parecer o de um gigante com um único olho. A tromba, que é uma parte mole e não fossiliza bem, já havia desaparecido. E sem as presas, os crânios realmente pareciam saídos de um filme de monstros. Arrepiante, né? Então, quando os gregos antigos apareceram e encontraram esses crânios, podem ter pensado que haviam se deparado com criaturas enormes de um olho só. E, puf, assim nasceu a lenda do Ciclope. Lembra daquele desenho fofo sobre uma sereia? Pois é, sinto muito estragar o conto de fadas, mas a história verdadeira não teve um final feliz. A pequena sereia e o príncipe Eric não se casaram. No conto original de Hans Christian Andersen, a pequena sereia é colocada diante de uma escolha terrível: matar o príncipe para salvar a própria vida. Mas quando chega a hora, ela percebe que não consegue feri-lo. Em vez disso, escolhe se sacrificar para salvá-lo, e acaba se transformando em espuma do mar. Certo, mas de onde vem a figura da sereia, afinal? Hans Christian Andersen não foi o primeiro a imaginar sereias. Há muito tempo as pessoas acreditavam que o oceano era habitado por todo tipo de seres míticos, como krakens e serpentes marinhas, o que acrescentava um toque de mistério às águas. A primeira figura conhecida meio peixe meio humana é Oannes, uma divindade babilônica do século IV a.C. que emergia do mar durante o dia e retornava às águas à noite. De forma semelhante, as sereias da Grécia Antiga, inicialmente representadas como mulheres com um corpo de pássaro, atraíram marinheiros para o norte da Odisseia de Homero. Com o tempo, elas se transformaram nas sereias de cauda de peixe que conhecemos hoje, e a palavra sereia passou a ser sinônimo de mermaid em vários idiomas. Tradicionalmente, elas eram criaturas perversas. Claro, sereias são apenas seres imaginários, mas suas histórias conseguem capturar a imaginação das pessoas, como aconteceu com Cristóvão Colombo. Quando ele navegou em 1492, jurou que nunca tinha visto uma sereia. Spoiler, na verdade era um peixe-boi, basicamente a vaca marinha original. E o mais curioso é que eles nem são tão parecidos com peixes assim. Na verdade são parentes próximos dos elefantes. Pode parecer estranho confundir uma criatura marinha preguiçosa com uma bela mulher metade peixe, mas Colombo não foi o único a cometer esse engano. Por isso, os peixes-boi e seus primos, os dugongos, foram classificados juntos na ordem Sirenia. No folclore japonês, certos animais são associados a qualidades sobrenaturais que se acredita influenciar a vida humana. Essas entidades se enquadram na categoria de yokai, especificamente conhecidas como Heng ou metamorfos. As mais notáveis entre essas criaturas são os astutos espíritos de raposa chamados Kitsune e os Tanuki. Vamos por partes. Se você procurar Tanuki no Google, vai encontrar um monte de imagens fofas. O motivo é simples. Em japonês é de fato Tanuki, mas em inglês devemos dizer Japanese Raccoon Dog, quando queremos nos referir ao animal real. No entanto, a palavra Tanuki pode ter 2 significados, tanto o animal de verdade quanto o seu homônimo no folclore. A versão mítica chamada Bakedanuki aparece em histórias e lendas por todo o Japão. Enquanto os Tanuki são animais reais, os Bakedanuki são retratados como seres excêntricos e sobrenaturais. Em algumas regiões, diz-se que o Tanuki tem habilidades de mudar de forma semelhantes às das raposas. Ele pode se tornar qualquer coisa ou pessoa, e algumas histórias afirmam até que pode possuir humanos.
Os kitsune são inspirados nas raposas, e sua aparência já diz tudo. Esses animais mágicos se tornam mais sábios e poderosos à medida que envelhecem. Assim como os tanuki, eles podem assumir formas humanas ou outras aparências e são conhecidos por suas travessuras. Enquanto algumas histórias mostram os kitsune pregando peças e brincadeiras, outras os retratam como amigos leais ou até amantes. No Japão antigo, raposas e humanos conviviam de perto, o que deu origem a diversas lendas. Aliás, o número de caudas de um kitsune é essencial. Quanto mais caudas, até 9, mais velho e poderoso ele é. Algumas pessoas até fazem oferendas a eles como se fossem divindades. Afinal, quem não gostaria de ter uma raposa sábia ao seu lado? Hoje, os lobos terríveis são amplamente conhecidos por sua conexão com os filhos Stark em Game of Thrones. No entanto, essas criaturas não foram apenas fruto da imaginação dos criadores da série. Muito maiores que os lobos modernos, os lobos terríveis habitaram as Américas até sua extinção, há cerca de 10 mil anos. Mais de 4.000 restos fossilizados desses animais foram encontrados nos poços de piche de La Brea, em Los Angeles, onde provavelmente ficaram presos enquanto se alimentavam de carcaças de outros animais que já haviam caído ali. O lobo terrível possuía um crânio excepcionalmente grande, mas seu cérebro era menor em comparação com o dos lobos atuais. Se tivessem um cérebro maior, talvez fossem mais cautelosos e percebessem o perigo dos poços de piche. Além disso, não há registros de lobos terríveis albinos, mas filhotes albinos já foram documentados entre lobos modernos. Confira essa serpente marinha assustadora com várias cabeças. Ela é chamada de Hidra na mitologia grega, e segundo a lenda, uma de suas 9 cabeças era imortal. Toda vez que alguém cortava uma cabeça, 2 novas cresciam no lugar. Hércules teve que enfrentar essa fera como um de seus grandes desafios e contou com a ajuda de seu sobrinho. Enquanto Hércules cortava as cabeças, o sobrinho cauterizava as feridas para impedir que elas voltassem a crescer. No fim, ele conseguiu decapitar a cabeça imortal e a enterrou sob uma enorme rocha. Acredite se quiser, essa história maluca pode ter uma base na realidade. Existem alguns casos documentados de cobras com várias cabeças, embora 9 seja bem raro. Os répteis parecem ser mais propensos a esse tipo de anomalia do que outros animais. Ainda assim, nunca houve registro de uma cabeça imortal, claro. Os gigantes sempre fizeram parte das histórias da humanidade. Na mitologia grega, por exemplo, existiam os gigantes, um grupo selvagem de 100 titãs que surgiram de Gaia depois que ela teve um término conturbado com Urano. Nada muito conto de fadas, né? Já na mitologia nórdica, tem Oldermir, que nasceu quando as águas geladas de Niflheim se misturaram com o calor ardente de Muspelheim, uma origem digna de uma explosão cósmica. Mas mudando para o mundo real, também existiram gigantes de verdade. Algumas pessoas sofriam de uma condição chamada gigantismo hereditário, o que ajuda a explicar as lendas sobre figuras enormes. Os cientistas acreditam ter identificado um gene ligado a esse distúrbio, e em outros casos, o gigantismo é causado por tumores na hipófise, que fazem o corpo produzir hormônios de crescimento em excesso. Pegue Golias, por exemplo. Dizem que ele tinha mais de 2,70 metros de altura. Não existe uma altura universal para definir um gigante, já que isso varia de cultura para cultura. Um estudo até sugeriu que Golias poderia ter uma origem genética ligada ao seu tamanho incomum. E quando Davi o derrubou com uma funda, acertando bem na testa, imagine se Golias tivesse um tumor na hipófise que afastasse sua visão. Seria um clássico caso de não viu essa vindo. E já que estamos falando de gigantes, conheça Robert Wadlow, o homem mais alto já registrado. Ele media incríveis 2,72 metros e pesava cerca de 200 quilos, praticamente uma rena humana. Desde criança, ele sempre foi o mais alto de todos. Aos 8 anos já era do tamanho do pai e aos 9 conseguia carregá-lo nos braços. Quando se formou no colégio, já tinha atingido 2,54 metros de altura. A água está borbulhando sobre o barco de pesca como se algo estivesse saindo da água. Fica cada vez mais perto. A água parece ferver. De repente, você vê mandíbulas gigantes e dentes brilhantes. Segundos depois, um tubarão enorme pula da água e destrói o barco de uma só vez. Foi o megalodonte, o maior peixe que já existiu na Terra. Imaginávamos o megalodonte dessa forma, uma versão maior do tubarão branco por muito tempo. Mas os cientistas ainda discutem sobre a sua aparência. Até agora, eles concordam que a imagem desse tubarão gigante estava errada. Aqui estão os dados dos quais os cientistas têm certeza. Tamanho, cerca de 15 metros de comprimento. Isso é tão grande quanto um ônibus escolar e comparável ao comprimento de um vagão de metrô. 8,5 vezes a altura de uma pessoa média. Vamos compará-lo ao tubarão branco moderno.
O megalodonte é 3 vezes maior, mas essa é apenas uma estimativa aproximada. Não temos um esqueleto completo de megalodonte. Isso acontece porque ele não tinha ossos, mas cartilagem. Não sobrou muito disso nos 3,6 milhões de anos desde que os megalodontes foram extintos. Tudo que sobreviveu foram dentes e algumas vértebras. Em comparação, os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, mas seus ossos sólidos estão perfeitamente preservados e temos muitos exemplos diferentes de seus esqueletos. Os cientistas calcularam o tamanho de um megalodonte com base em seus dentes e mandíbula. Este é um dente, tem cerca de 18 centímetros de comprimento, maior que a palma da sua mão, e 3 vezes o tamanho dos dentes de um tubarão branco moderno. A mandíbula do megalodonte tinha 2 metros de largura e 5 fileiras de dentes, um total de 276 dentes afiados. Os outros restos preservados são a coluna vertebral. Consiste em 150 vértebras, cada uma com 15 centímetros de largura. Elas contêm muito cálcio, porque o megalodonte bebia muito leite fresco. Não, é porque as vértebras precisavam suportar a enorme massa de um tubarão gigante. Com base nesses fósseis, os cientistas criaram um modelo e calcularam apenas o tamanho aproximado do megalodonte, mas dificilmente seria maior do que isso. A respiração é muito importante. Quanto maior o peixe, mais oxigênio ele precisa, o que significa que precisa de uma área maior de brânquias. Esse é o órgão que filtra a água e coleta oxigênio. Se o megalodonte fosse maior, teria dificuldade para respirar. Portanto, os cientistas acreditam que 15 metros é o tamanho máximo de um espécime. Em média, eles eram alguns metros menores. Ufa! Agora vamos falar sobre o peso. Em média, um megalodonte pesava cerca de 30 a 35 toneladas. Em comparação, um tubarão branco pesa 1 tonelada, o que é 30 vezes menos. Confie em mim. Um ônibus escolar é 4 vezes mais leve, com 7 toneladas e meia. O peso de um megalodonte pode ser comparado a um Boeing 737 vazio. Mas a baleia azul moderna supera o megalodonte em tamanho e peso. 30 metros de comprimento contra 15, o dobro do tamanho. O peso da baleia azul é de cerca de 180 toneladas. Isso é o mesmo que 6 megalodontes ou 6 aviões de passageiros, ou algo como 33 elefantes adultos. Você não ama as comparações? Agora, quanto à aparência do megalodonte. Os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente parecia um tubarão-touro gigante. Focinho achatado, olhos pequenos. Sua barbatana dorsal se move para trás. O tubarão-touro tem 2 barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom clara, com a barriga branca. Pode ter tido manchas marrom-vermelhas, como um tubarão-touro, por todo o corpo. Costumávamos pensar no megalodonte como algo assustador desde os primeiros achados de seus fósseis na era renascentista. As pessoas encontraram alguns dentes nas rochas. No início, pensava-se que esses dentes eram línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme, com um nariz assustador e muitos dentes afiados. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era uma investida. No entanto, o megalodonte era um nadador lento. Só conseguia acelerar até 18 km por hora. Em comparação, o tubarão branco moderno pode chegar a 50 km por hora em um pique atrás da sua refeição. O nadador humano mais rápido só consegue nadar a 10 km por hora. Bom, boa sorte com isso. Mas o megalodonte tinha uma massa incrível. Embora lento, sua investida tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Só tinha uma chance de acertar. Se errasse, levaria muito tempo para uma segunda tentativa. A capacidade de manobra do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Mas se a investida fosse bem sucedida, a presa ficava atordoada e não conseguia se mexer. Nesse ponto, o megalodonte visava pontos vulneráveis, como as barbatanas e a cauda da presa. Os cientistas descobriram muitos fósseis de baleias antigas com marcas de dentes de megalodonte. Acontece que o tubarão gigante sabia onde os órgãos vitais de sua presa estavam localizados e podia atingi-los. Quando a presa estivesse imobilizada, o megalodonte usava os dentes. Uma pessoa adulta poderia facilmente caber em sua mandíbula aberta de pé, e de acordo com várias estimativas, a força de mordida do megalodonte era de quase 11 toneladas. Imagine o peso de 3 SUVs concentrados na ponta de um dente afiado. Isso é 9 vezes o poder de mordida do tubarão branco e 6 vezes o poder do recordista moderno em mordidas, o crocodilo de água salgada.
Encontramos até alguns restos do tubarão gigante em sedimentos de água doce. Talvez não tivesse medo de entrar nos rios para caçar. Outros cientistas dizem que talvez o megalodonte nem fosse um predador. Tudo por causa do seu tamanho. Não conseguia nadar rápido, nem conseguia fazer piques curtos como o tubarão branco. Se a presa tentasse escapar, o megalodonte não se esforçava em uma perseguição porque nunca conseguiria alcançá-la. Outro problema é o esqueleto do megalodonte. A cartilagem é mais fraca que os ossos. Portanto, em primeiro lugar, a musculatura do tubarão gigante não era tão maciça e robusta. O Meg pode até ter sido um animal que se alimentava de restos e nunca entrava em brigas. Essa seria uma das razões pelas quais os tubarões antigos se extinguiram. Os megalodontes gostavam de águas rasas e mornas, com temperaturas variando de 12 graus Celsius. Mas há mais de 3 milhões de anos, o clima ficou mais frio. Isso privou os megalodontes de territórios e muita comida. As baleias primitivas, que eram o principal alimento na dieta dos tubarões gigantes, começaram a desaparecer. Predadores mais rápidos pegavam os restos de comida. O megalodonte começou a morrer de fome. Na evolução, um novo jogador entrou em campo: as baleias dentadas, ancestrais das baleias assassinas modernas. Elas viviam em bandos e tinham um cérebro maior do que o do megalodonte. Então, com o tempo, elas começaram a competir com o tubarão gigante. Elas se aproveitaram do seu jeito meio trapalhão. Um grupo de baleias assassinas poderia facilmente vencer uma competição contra um tubarão gigante. Muitos cientistas acreditam que essa foi a razão para o desaparecimento do maior tubarão do mundo. Mas há teorias de que o megalodonte ainda está vivo e vagando pelas águas escuras do nosso planeta. Vários pescadores australianos supostamente encontraram um tubarão de tamanho incrível, mas ninguém pode confirmar esses testemunhos. Os fãs dessa teoria acreditam que tubarões gigantes podem se esconder em águas profundas longe dos olhos humanos. Na Fossa das Marianas, por exemplo. É o lugar mais profundo do nosso planeta. É mais profundo do que se você enfiasse um Monte Everest na água. E até encontramos dentes de um megalodonte lá. Mas a ciência diz que um tubarão tão gigante não poderia viver na Fossa das Marianas por muitas razões. A primeira é porque é muito frio. O megalodonte era provavelmente um peixe de sangue frio, então ele precisava usar o calor do ambiente para sobreviver. Mas a água na Fossa das Marianas é fria, a cerca de 4 graus Celsius. Isso porque quanto mais fundo, menos luz solar entra. A segunda razão é a pressão. Cada 10 metros de profundidade aumenta a pressão em uma atmosfera. Ou seja, a uma profundidade de 30 metros, a água pressiona você 3 vezes mais do que você sente na superfície. Os músculos fracos e a cartilagem do megalodonte não permitiriam que ele mergulhasse muito fundo na Fossa das Marianas. E o mais importante, comida. Quanto mais longe da superfície do oceano, menos organismos vivos. Os megalodontes costumavam comer baleias primitivas, variando de 3 a 7 metros. Apenas peixes pequenos habitam a Fossa das Marianas. Um megalodonte nunca seria capaz de pegar um. E a julgar pelo seu tamanho, tudo o que ele fazia era comer e depois procurar comida novamente. Compare seu peso com o de um ser humano. O ser humano médio precisa de cerca de 2.000 calorias por dia, com um peso médio de cerca de 80 quilos. O megalodonte pesava 470 vezes mais e precisava de muito mais calorias. Assim, mesmo todos os peixes que habitam a Fossa das Marianas dificilmente poderiam alimentar um megalodonte por alguns dias. Portanto, todas essas teorias, é claro, não são verdadeiras. Mas ainda assim, é bom ter cuidado lá fora. Entende o que quero dizer? Você acha que conhece o que se esconde nas profundezas do oceano? Como quase 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras para uso em profundidades e arqueólogos incríveis, aprendemos sobre as criaturas marinhas fenomenais que vivem em nossas águas hoje e há milhões de anos. Do caranguejo-aranha gigante com 2,7 metros ao pré-histórico megalodonte com 18 metros, esses habitantes do mar existem com todos os tipos de formas e tamanhos. Mas vamos nos concentrar nas criaturas marinhas famosas por seu enorme tamanho. Você consegue adivinhar qual espécie viva de baleia é a maior? Bem, não é a orca, mas é um bom palpite. A orca é uma baleia com dentes. Ela pode crescer de 7 a 9,8 metros, um pouco menor que um ônibus escolar. Que tal o narval? Não, eles também não são os maiores. Esses unicórnios do mar vivem principalmente nas águas do Ártico e crescem apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso inclui sua presa de 2,7 metros. Cansado de adivinhar? Tudo bem, já parei. A maior baleia que ainda existe é a baleia azul.
Sua altura é de cair o queixo, 25 a 32 metros. Ela não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas o maior animal que já viveu na Terra, de verdade. Esses animais são maiores que um Tiranossauro Rex e até mesmo o pré-histórico Megalodonte. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, poderia parecer que ela fosse engoli-lo. Já pensou? De acordo com a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante, e o coração dela pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece possível. Não é à toa que essas gigantes precisam comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias. Não existem muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções gigantescas da baleia azul. Mas há uma espécie totalmente diferente que é uma boa concorrente, e não é o que você espera: a água-viva. Não estou falando das pequenas águas-vivas que aparecem na praia e arruinam aquele dia de praia perfeito. Estou me referindo à água-viva juba-de-leão, a maior água-viva que existe. Esse invertebrado pode atingir até 36,6 metros de comprimento. Elas também têm diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até tons de laranja. Como se seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, elas têm incríveis 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos. Isso significa que podem chegar a ter até 1.200 no total. E aqui está a raia-manta, o maior tipo de arraia do mundo. A envergadura dela pode ser maior que um ônibus. Essas mocinhas podem chegar a 9,1 metros de comprimento. Elas também têm o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo entre todos os peixes. Ao contrário de suas primas arraias, elas não têm caudas venenosas. Enquanto a água-viva juba-de-leão e baleia azul ainda não foram derrotadas pela criatura marinha mais longa, há uma que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode chegar a 50 metros de comprimento, segundo o mentalfloss.com. Embora possa parecer muito com uma água-viva, na verdade ele é conhecido como um sifonóforo, e existem centenas e às vezes milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar as presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais, até mesmo humanos em alguns casos. O que ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja solto, esse tentáculo ainda pode te picar. Mas não saia correndo do oceano. Suas chances de ser ferido por uma picada da caravela portuguesa são muito pequenas. No entanto, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada legais, com vergões, cólicas, frequência cardíaca elevada e dor de estômago. Embora você não queira chegar perto dessas criaturas compridas, elas com certeza são bonitas de ver. Olha todas essas cores! O Shastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu. Esses predadores viveram durante o período Triássico Superior, há cerca de 210 milhões de anos. Esses gigantes incríveis podiam atingir comprimentos de até 21 metros e pesar mais de 75 toneladas. Isso tornava o Shastasaurus tão pesado quanto uma baleia azul. Se você pudesse colocar essa criatura na vertical, ficaria da altura de um prédio de 7 andares. Apesar das aparências, ele era bem magro para seu tamanho. Sua caixa torácica tinha apenas 2 metros de diâmetro. Você deve pensar que esse grandalhão vivia comendo outros dinossauros, mas esse não é o caso. Este réptil sobrevivia com uma dieta que consistia em pequenos peixes e cefalópodes, como polvos e lulas. O Albertonectes é um representante incrível da ordem Plesiosauria, o que significa que esse réptil marinho tinha uma cabeça pequena e um pescoço incrivelmente longo e grandes membros parecidos com nadadeiras, que o ajudavam a se deslocar pelas águas. Essas criaturas ocupavam os mares da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás. O comprimento desse monstro marinho podia chegar a 11,5 metros, com o pescoço equivalente a 7 metros desse comprimento. O pescoço dele foi um verdadeiro recordista. Havia 76 ossos gigantescos nele. Nenhum outro animal conhecido pela humanidade teve tantas vértebras no pescoço. Os cientistas não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido. Pode ser que o utilizavam para coletar mariscos do fundo do mar, ou talvez para capturar suas principais presas, como peixes e lulas. Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago. Alguns deles tinham até 14 centímetros de diâmetro. O Tilossauro pertencia à família dos Mosassauros. Ele dominou os mares rasos da América do Norte há cerca de 85 a 80 milhões de anos. E era um predador enorme, com os maiores representantes atingindo 13 metros de comprimento. Tinha um corpo hidrodinâmico estreito, com uma cabeça forte e chata, que usava para bater e tontear suas presas. Seu corpo era equipado com nadadeiras ágeis e uma longa cauda com uma nadadeira manobrável. O Tilossauro era carnívoro e sua dieta incluía não apenas peixes, tartarugas e pequenos tubarões, mas também outros mosassauros, plesiosauros e aves que não voavam. Conheça o Oftalmossauro.
Esse réptil pré-histórico viveu durante o período Jurássico Superior, pelos oceanos de todo o mundo. Ele pesava algo em torno de 2,722 quilos e atingia aproximadamente 4,9 metros de comprimento. De acordo com o newdinosaurs.com, é quase o mesmo comprimento da baleia beluga que existe hoje. É uma pena que esses caras tenham sido extintos antes que tivéssemos a chance de vê-los, né? Seus olhos arregalados pareciam de desenho animado e suas características parecidas com os golfinhos eram muito fofas. É claro que o oftalmossauro evoluiu ao longo do tempo e se tornou o atual oftalmologista. Não, isso é mentira. Estou só te testando, hein? O mosasauro é um predador verdadeiramente gigantesco que dominou os mares de todo o mundo há cerca de 66 milhões de anos. De acordo com evidências fósseis, alguns deles podem ter mais de 15 metros de comprimento. Esse fato o torna o maior carnívoro marinho do seu tempo. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa criatura era sua cabeça parecida com a de um crocodilo, literalmente cheia de centenas de dentes afiados, perfeitamente organizados em 2 fileiras em ambas as mandíbulas. O fato é que era bastante desafiador para o mosasauro pegar suas presas na água. Por isso ele tinha todos esses dentes, além de algo especial: dentes pteriogoides fixados nos ossos do céu da boca. Isso tornava a caça e a apreensão de suas presas muito mais fácil. O Styxosaurus pertencia à família Plesiosauria e viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos. À primeira vista, você pode confundir esse dinossauro com uma serpente marinha, e seria um erro compreensível. Os Styxosaurus tinham cerca de 10,6 metros de comprimento, mas mais de 4,8 metros contemplavam apenas o seu longo pescoço de cobra. Eles tinham um corpo comparativamente pequeno e pesavam aproximadamente 4 toneladas. Suas bocas eram cheias de dentes em forma de cone afiados que usavam para pescar. Eles não precisavam mastigar suas presas graças às 200 pequenas pedras chamadas gastrólitos em suas barrigas, que provavelmente ajudavam na digestão. Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que o Styxosaurus usava essas pedras para mergulhar no fundo do oceano em busca de tipos específicos de peixes. Para mim ele lembra um pouco o monstro do Lago Ness, né? O megalodonte foi o maior tubarão que já existiu. Não só isso, é um dos maiores peixes e o maior predador da história da Terra. Mais de 3 vezes maior que o maior tubarão branco já registrado. As fêmeas encontradas também tinham cerca de 2 vezes o tamanho dos machos. O megalodonte poderia engolir um carro pequeno sem sequer tocar em seus dentes, se existissem carros na época. Na verdade, o Meg era tão grande e poderoso que não tinha predadores naturais. Era o rei dos mares, sem coroa, nadando livremente de oceano em oceano. Essa criatura cosmopolita foi encontrada em todo o mundo, das Américas à Europa, Austrália e Japão, supondo que houvesse países naquela época. Fósseis de megalodonte foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Todo mundo pula a Antártida. A ciência nos diz que esses gigantes foram extintos há mais de 3,6 milhões de anos, mas eles ainda poderiam estar vivos nas profundezas do oceano? O temível nome megalodonte vem de 2 palavras gregas, megas, que significa grande, e odonte, que significa dente. Combinadas, elas significam dente grande, e certamente ele faz jus ao seu nome. Apenas um de seus mordedores é do mesmo tamanho de uma cabeça humana. Ele tinha 276 dentes enormes no total, em 5 fileiras aterrorizantes. Em toda a história, apenas alguns gatos dentes de sabre e o Tiranossauro Rex tinham dentes consistentemente maiores. Bem, esse é um confronto a que eu gostaria de assistir. O megalodonte desapareceu há milhões de anos, deixando apenas seus dentes enormes para serem encontrados pelos arqueólogos modernos. Apenas cerca de 80% do oceano foi explorado, então quem sabe o que está à espreita no fundo? No entanto, se você conseguir descer até lá, é improvável que encontre um Meg. Esses tubarões, como nós, preferiam águas costeiras quentes. A vida no oceano profundo seria muito fria para eles, e a comida seria escassa. Seus corpos inteiros também teriam que evoluir para evitar serem esmagados pela enorme pressão da água lá embaixo. É improvável que eles ainda estejam por aí, mas não é impossível. Agora vamos à aparência do megalodonte. Os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente se parecia com um tubarão-touro. Focinho achatado, olhos pequenos. Sua barbatana dorsal é movida para trás. O tubarão-touro tem 2 barbatanas dorsais do mesmo tamanho.
A coloração é marrom claro com barriga branca. Pode ter manchas marrom avermelhadas como um tubarão-touro por todo o corpo. Sempre pensamos no megalodonte como algo assustador desde as primeiras descobertas de seus fósseis, o que ocorreu na época do Renascimento. Foram encontrados alguns dentes em rochas. No início se pensou que esses dentes eram as línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme com um nariz assustador e um monte de dentes afiados. O megalodonte é geralmente descrito como uma espécie de tubarão branco gigante, mas isso é apenas um mito. De fato, os ancestrais do tubarão branco de hoje existiram ao mesmo tempo que o Meg, mas eles não eram melhores amigos e até competiam entre si. O tubarão branco caçava melhor, usando seu tamanho menor e agilidade para agarrar a presa do megalodonte rapidamente. Eles também eram conhecidos por comer filhotes de megalodontes, que tinham apenas metade do seu tamanho. Isso não ajudou com a questão da extinção. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais, reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era o ariete. O megalodonte era um nadador lento, mas tinha uma massa incrível. Embora lento, seu ariete tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Ele tinha apenas uma chance de atingi-la. Se perdesse, levaria muito tempo para realizar uma segunda rodada. A manobrabilidade do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Um tubarão branco não era páreo para um Meg adulto em uma luta cara a cara. No entanto, eles com certeza não tinham medo de roubar sua comida. Isso só deixou os peixes e baleias maiores para o megalodonte, mas seus suprimentos de comida começaram a se esgotar à medida que as baleias nadavam para os mares mais frios. Elas se adaptaram para viver em temperaturas mais frias, deixando nosso amigo Meg para trás. Os megalodontes morreram de fome ou foram congelados pela idade do gelo, levando-os à extinção. Em vez de um tubarão branco, o megalodonte é mais como um tubarão-touro moderno. Ele tinha um focinho curto, uma mandíbula inferior plana e enormes barbatanas peitorais para suportar seu enorme peso e tamanho. Por mais assustadores que sejam, esses tubarões eram, na verdade, carinhosos pais de família. Várias áreas de berçário de megalodonte foram descobertas na Flórida, Maryland e Panamá. Eles davam à luz seus filhotes em ambientes de águas rasas. Sabemos disso ao descobrir um monte de minúsculos dentes de megalodonte encontrados nessas áreas. Eu me pergunto se eles tinham babás também. Mas como é que existem tantos dentes de megalodonte por aí para analisarmos? Devido aos seus hábitos alimentares confusos e agressivos, os tubarões perdem regularmente os dentes. Eles perdem um conjunto de dentes a cada 1 a 2 semanas. Isso é 40 mil dentes durante uma vida. Eles devem juntar uma fortuna com a fada dos dentes. Por causa disso, seus dentes estavam continuamente chovendo no fundo do oceano. Felizmente para nós, eles também são a parte mais dura do esqueleto de um tubarão, e é por isso que tantos dentes sobreviveram e se fossilizaram. É certo dizer que os primeiros dentes de megalodonte descobertos confundiram as pessoas. Elas pensavam que esses dentes fossem línguas petrificadas de antigas serpentes. Até costumavam chamá-los de língua de pedra. Também é um mito comum que o megalodonte existia na mesma época que os dinossauros, embora isso poderia ter sido muito legal. Os dinossauros foram exterminados há cerca de 66 milhões de anos, mas os megalodontes vieram muito mais tarde. O fóssil mais antigo deste animal tem apenas cerca de 23 milhões de anos, mas é difícil identificar a data exata, afinal os calendários ainda não haviam sido inventados. Eles foram extintos muito antes de os humanos evoluírem. O primeiro Homo sapiens, que é um nome chique para os primeiros humanos, surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. Mas e se o megalodonte não tivesse sido extinto? As populações de baleias caíram drasticamente quando esses caras estavam por perto, então existiriam muito menos baleias para eles mastigarem. As baleias também ficaram muito mais espertas e aprenderam novos movimentos defensivos, tornando-se muito mais difíceis de derrubar. Estima-se que eles comiam cerca de 12 toneladas de comida por dia. O Kraken é uma lula colossal, um lendário monstro marinho, o maior pedaço de lula que você já viu. E se esse monstro existisse, o mundo teria mudado para além do reconhecimento. O Kraken tem tentáculos poderosos, músculos sólidos com ventosas nas pontas. É impossível escapar dele. O Kraken pode quebrar um navio ao meio ou simplesmente puxá-lo para as profundezas. Mas a pior coisa sobre ele é o seu tamanho.
De acordo com antigas histórias de marinheiros, seu tamanho é o de quase 10 campos de futebol. Ei, talvez o Kraken pudesse jogar futebol. As lendas do Kraken dizem que o monstro era tão gigante que os marinheiros o confundiam com uma pequena ilha. Nos séculos passados, teria sido impossível derrotar tal fera. Se o Kraken existisse na realidade, teria seus descendentes. Sim, em todos os oceanos do mundo existiram monstros gigantes que poderiam afundar qualquer navio. É improvável que o Kraken tivesse concorrentes em seu habitat, então sua população cresceria fortemente. Devido ao seu enorme tamanho, ele precisaria de muita comida, então a população de outros grandes animais marinhos cairia significativamente. Baleias azuis, tubarões brancos, outras lulas gigantes, todas as grandes criaturas marinhas estariam ameaçadas. O Kraken pertence ao gênero Cephalopode. Esta espécie inclui lulas e polvos, algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. O Kraken é um caçador habilidoso e nunca lutará em campo aberto. Lulas colossais vivem em águas profundas e têm os maiores olhos entre todos os animais. O olho da lula é do tamanho de um prato de jantar. Graças a isso, ela pode ver suas presas de longe. Da mesma forma, um Kraken localizaria um navio muito antes que um sonar pudesse pegá-lo. Em 1857, um bico de lula foi descoberto na costa da Dinamarca. Outros enormes restos de lulas foram encontrados nas Bahamas, e então os cientistas se convenceram de que existiam lulas gigantes. Embora as lulas colossais tenham sido oficialmente descobertas desde então, já se passaram mais de 100 anos e ainda não sabemos qual o real tamanho que elas podem atingir. O fato é que lulas colossais são uma das criaturas mais evasivas da Terra. Elas vivem nas profundezas do oceano, e chegar lá é um verdadeiro desafio. Qualquer mergulho a uma profundidade maior requer um equipamento poderoso e volumoso. Os batiscafos e câmeras subaquáticas fazem muito barulho e luz, o que as lulas percebem de longe. Elas fogem antes que possamos vê-las. É difícil dizer se essas enormes lulas eram do tamanho de uma pequena ilha, porque a verdade é que, até agora, estudamos apenas cerca de 5% do oceano. Pode ser que em suas profundezas, monstros muito mais terríveis que o Kraken nadem. O peixe mão vermelho da Tasmânia. Quer cumprimentar essa criatura marinha? Bem, estenda sua nadadeira, quero dizer, sua mão. Esse carinha não nada como um peixe, ele anda e usa as mãos parecidas com nadadeiras para passear pelo fundo do oceano. Esse andarilho das profundezas é muito incomodado por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-lo para casa como animal de estimação. Acho que é melhor apenas dar só um oi e seguir nadando. A lula vampira. O nome da espécie é Vampiroteutes infernalis, que se traduz como lula vampira do inferno. Ah, sim, ela quer aterrorizar todos com seu nome, sua cor vermelha escura, seus espinhos na parte inferior e o fato assustador de que, basicamente, pode se virar do avesso. O animal adora dar um bom show, mas é tão inofensivo quanto um gatinho para os humanos. É como se o Drácula o assustasse, mas não tivesse as presas sugadoras de sangue. A lula vampira se alimenta de partículas de alimentos oriundas de plantas e matéria animal que flutuam perto da superfície do oceano. Como não é predadora, precisa de boas estratégias defensivas e seu visual vampírico ajuda a afastar grandes criaturas que querem comê-la. Virar-se do avesso é um mecanismo de defesa, já que as áreas pontiagudas na pele interna são mais intimidantes. O animal também dispara uma substância que não tem cor, mas é cheia de partículas bioluminescentes para distrair os predadores. A vaquita. Viajar de barco na costa do México parece ser o cenário das férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada. Espere, o quê? A vaquita não é perigosa, mas não espere que ela fique para cumprimentar ou dar autógrafos. Afinal, é incrivelmente tímida. Esta vaquinha, que é o que significa o nome em espanhol, é um pequeno mamífero marinho. Com essas manchas pretas ao redor dos olhos, para mim ela parece mais um panda marinho. Ver uma dessas deve fazer você se sentir muito especial. O animal corre risco de extinção, principalmente porque é pego acidentalmente nas redes de pesca. Estima-se que restem apenas 10 deles na natureza. O dragão azul. Esta pequena criatura parece algo saído de um filme de fantasia infantil. Seu nome científico é Glaucus atlanticus. É um animal que pode ser encontrado em muitos lugares nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É uma espécie de molusco e só cresce até cerca de 3 centímetros de comprimento. O que se acha que são as costas dele é na verdade a barriga brilhante. Ele flutua normalmente de costas para que suas cores azuis o ajudem a se camuflar com as ondas da água.
O dragão azul não é apenas bonito, como também é inteligente. Ele costuma devorar as caravelas portuguesas, também conhecidas como Physalia physalis, e guarda as células urticantes delas para usar depois, ou seja, roubando os mecanismos de defesa das presas. Quando o dragão azul é ameaçado, libera aquelas células urticantes que armazenou, direcionando-as para o inimigo para atingi-lo com mais força do que a caravela portuguesa conseguiria. Como pode armazenar uma enorme quantidade de células urticantes, ele pode ser uma ameaça para os seres humanos. Então, se encontrar um, não o pegue. É melhor admirá-lo à distância. O peixe olho de barril. Se você sempre quis ter a visão de raio-x do super-homem, observar o peixe olho de barril o fará sentir que ganhou este poder em algum momento da sua vida, mesmo sem perceber. O olho de barril tem uma cabeça transparente, que permite ver os olhos e o cérebro dele por dentro. Essa criatura magnífica vive no fundo do mar, no nível mais baixo do oceano, onde bichos estranhos vagam em temperaturas quase congelantes e escuridão constante. Eles estão expostos à pressão da água, que é quase 1000 vezes maior que a da superfície. Se a ideia do mar profundo dá um arrepio na espinha, fique atento para aprender sobre outras de suas criaturas mais tarde. O peixe olho de barril pode ser encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Você pode estar se perguntando, por que um peixe teria a cabeça transparente? E essa seria uma pergunta justa. Desde que a espécie foi descoberta, em 1939, acreditava-se que os olhos eram ajustados para ver em frente e não podiam se mover. Então era presumido que o animal tinha visão de túnel. Os cientistas Bruce Robinson e Kim Reisenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, descobriram recentemente que o peixe pode mover os olhos verticalmente para ver atrás do topo da sua cabeça translúcida, percebendo assim se há predadores ou presas nas proximidades. Isso também permite que entre mais luz para que ele possa detectar melhor as presas. Acredita-se que o peixe olho de barril coma medusas e pequenas espécies de peixes. Se você mergulhar no oceano à noite, pode ter sorte o suficiente para ver esse tipo de anêmona que floresce no escuro. Mas certifique-se de ser rápido, porque assim que você ligar sua lanterna para dar uma boa olhada, ele retrairá os tubos. O tubarão-baleia não é o maior tubarão conhecido pelos humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o chefão dos mares. Ele percorreu os oceanos há muito tempo, cerca de 15,9 a 2,6 milhões de anos atrás, entre o início das eras do Mioceno e o final do Plioceno. Embora esteja extinto há muito tempo, as pessoas ainda ficam surpresas ao aprender sobre essas gigantescas feras marinhas. O megalodonte podia atingir de 14 a 18 metros de comprimento, com mandíbulas de mais de 1,80 m de largura. O fóssil encontrado de um dente que pertenceu a um megalodonte mediu 18 centímetros. Nem é preciso dizer o tamanho da minha felicidade por esses caras estarem extintos há muito tempo, mas ainda há alguns aventureiros esperando encontrar esse monstro um dia. O polvo dumbo. Esta criatura adorável, ou assustadora, ou como você preferir, é oficialmente chamada de Grimpoteuthis. O nome informal é uma homenagem ao personagem da Disney. Embora o Dumbo, o elefante, não o polvo, tenha sido alvo de gozações por suas orelhas grandes, é muito improvável que esse adorável animal seja provocado por seus vizinhos aquáticos. Trata-se do polvo que vive nas maiores profundezas do oceano, e você sabe como esse lugar é assustador. Ele tem apenas cerca de 20 centímetros de altura e passa os dias pairando pouco acima do fundo do mar, comendo caracóis, minhocas e outros alimentos que encontra nas correntes ou nas aberturas oceânicas das redondezas. Existem mais de 15 espécies de polvo-dumbo e todas têm diferenças de altura, cor e partes do corpo. Se você não se cansa de ver animais estranhos, ficará feliz em saber que o fundo dos oceanos mal foi explorado pelos humanos. Então fique de olho. É provável que mais alguns fascinantes sejam descobertos nas profundezas do mar no futuro. O anjo do mar. Essa criatura pode parecer muito fofa, mas a dieta dela está longe de ser à base de raios de sol e pirulitos. Sua comida favorita são as borboletas do mar. O animal prepara armadilhas de muco para elas e espera para a emboscada. O camarão de manchas brancas de anêmona. Este animal é minúsculo, com apenas 1 centímetro de comprimento. Também é conhecido como camarão sexy por causa de seu comportamento peculiar. Quando agitado, levanta a cauda acima da cabeça e faz uma dancinha. Os mergulhadores também dizem que ele pula rapidamente em suas mãos e as limpa. O caranguejo dos coqueiros. Esse carinha pode parecer bem assustador, especialmente quando o sol se põe.
Ele tem cerca de 90 centímetros de comprimento e é como um caranguejo eremita autorizado a crescer muito. A comida preferida dele é o coco, mas também pode caçar lagartos e até pássaros grandes. A falsa moreia marrom é uma criatura esbelta e longa que ainda é um mistério para os cientistas marinhos. Ela tem 1,20 m de comprimento e pelo menos 750 ossos na coluna, muito mais do que qualquer outro animal do mundo. A pluma do mar tem 2,20 m de comprimento e divide-se em muitas variedades, mas a maioria se parece com uma caneta ou uma pena. A semelhança é ainda mais marcante quando o animal tem um bulbo cheio de água que o prende ao chão. O verme tapete persa parece mesmo um tapete, apesar de ser muito pequeno se comparado. Tem apenas 10 centímetros de comprimento. Pode se tornar tanto macho quanto fêmea e não acasala com outros plateumintos. Em vez disso, luta contra eles pelo direito de garantir a posteridade. O caramujo língua de flamingo é adorado pelos turistas por causa de suas cores bonitas, o que lhe dá uma aparência de concha. Mas, na verdade, a concha é bastante opaca e escondida sob tecidos macios coloridos. O animal come as partes mais macias e tóxicas dos corais e armazena suas toxinas para se proteger. Parece uma criatura pré-histórica que veio do tempo dos dinossauros. Essa besta assustadora é chamada de tubarão-frade. Pode atingir até 12 metros de comprimento. Foram avistados apenas 3 deles nos últimos 160 anos. A última vez foi em 2015, e antes disso, cerca de 80 anos atrás. Esses tubarões às vezes sobem à superfície para filtrar pequenos animais, como camarões e outros pequenos crustáceos, quando querem ter um bom e saboroso jantar de frutos do mar. Mas quando não há comida suficiente na superfície, eles descem para as profundezas de quase 1000 metros, onde tendem a ficar por meses, o que é algo que os pesquisadores descobriram usando marcações de satélite. Os tubarões-frade gostam de ficar em águas mais frias, mas podem migrar longas distâncias. Eles vivem em todo o mundo, mas em áreas tropicais ou subtropicais quentes, eles não se aproximarão da superfície porque não gostam de altas temperaturas. A água-viva cabeluda não é tão rara, mas é fascinante pelo seu tamanho. É a maior entre as espécies de águas-vivas e o animal mais longo. Seu comprimento total pode chegar a 36 metros. Isso é aproximadamente 7 metros a mais do que a maior baleia azul já registrada. A água-viva tem cerca de 70 a 150 tentáculos, e todos eles contêm enormes quantidades de neurotoxinas nocivas se você entrar em contato com o animal. Mas as pessoas geralmente não se deparam com esse tipo de água-viva, porque raramente vive perto da costa, preferindo o oceano aberto. Geralmente, você pode encontrar a água-viva cabeluda não mais profundo que 20 metros abaixo da superfície, onde se alimenta de pequenos peixes, zooplâncton e alguns outros tipos de águas-vivas. Ela usa os seus tentáculos para pegar sua refeição. Ei, você quer batatas fritas com isso? A água-viva fantasma gigante sai da escuridão e das profundezas da zona batial do oceano. Seu sino em forma de chapéu tem mais de 1 metro de diâmetro. Esse sino é ligado a 4 braços-boca semelhantes a fitas que podem ter até 10 metros de comprimento. Essa criatura bastante rara usa seus braços-boca para pegar animais desafortunados nadando por aí, que não sabem o que os espera. A água-viva gigante fantasma se impulsiona através da água com pulsos periódicos vindo de sua cabeça laranja. Ela brilha fraca e misteriosamente na escuridão das profundezas. Ele vive no mundo todo, em todos os oceanos, exceto no Ártico. Acho que é muito frio. Devido à sua estranha forma, as pessoas geralmente chamam o regaleco de peixe-remo. Tem cerca de 8 metros de comprimento, o que o torna o peixe ósseo mais longo que conhecemos, e vive a profundidades de 1000 metros. Os peixes-remo passam a maior parte do tempo nas partes escuras profundas do oceano aberto, em áreas tropicais e subtropicais. Eles quase nunca vêm à superfície, a menos que, você sabe, sejam convidados. É uma criatura prateada brilhante e em forma de fita com uma barbatana dorsal longa e vermelha e barbatanas pélvicas vermelhas semelhantes a remos. Seu corpo não tem escamas e é muito fino. Esse peixe pode crescer até um comprimento de cerca de 9 metros e pesar 300 quilos. O peixe-remo tem olhos muito grandes que o ajudam a ver melhor em seus ambientes escuros e assustadores. O tubarão-cobra é definitivamente um dos animais marinhos mais rugosos por aí. Se você o visse, provavelmente pensaria que voltou à era dos dinossauros. Sim, o tubarão-cobra é uma criatura pré-histórica, porque suas raízes remontam a 80 milhões de anos. Esse fóssil vivo pode crescer até 2 metros de comprimento. Recebe seu nome devido ao seu formato e à maneira como nada.
Mesmo que os tubarões-cobra tenham a parte tubarão em seu nome, eles nadam como uma enguia, de uma maneira distintamente serpentina. Sua boca é aterrorizante. Semelhante à mandíbula do tubarão branco, tem 300 dentes em forma de tridente organizados em 25 fileiras. Ei, chegue um pouco mais perto, hein? Pesquisadores descobriram essa criatura no século XIX, mas raramente é vista. E não é à toa, geralmente vive em profundidades entre 120 e 1.280 metros. Na maioria das vezes, o tubarão-cobra se alimenta de lulas, engolindo-as inteiras. Suas mandíbulas longas permitem que o tubarão-cobra abra a boca amplamente e engula animais que tenham a metade do tamanho do seu próprio corpo. O tubarão-duende é bastante raro. Pesquisadores detectaram menos de 50 deles em mais de 120 anos. Mas talvez seja melhor assim, já que estamos falando de um animal muito assustador com um focinho estreito e dentes afiados. Também é capaz de lançar toda a mandíbula para fora quando quer pegar algo. Parece familiar. Quando está à espreita nas profundezas do oceano, um tubarão-duende vê uma pequena lula que parece bastante apetitosa. O animal perigoso vai em direção à lula. Quando a pobre criatura percebe o predador, tenta se afastar, mas é tarde demais. O tubarão já lançou a mandíbula cerca de 7,5 cm para fora da boca. Essa mandíbula está conectada a abas da pele que o tubarão pode desdobrar. Isso ajuda muito, porque o tubarão-duende é um animal lento, e por isso é muito difícil para ele perseguir sua comida. Depois de terminar o almoço, o tubarão-duende coloca a mandíbula de volta na boca, e é como se nada tivesse acontecido. Esses tubarões vivem principalmente no fundo do oceano. Como muitas outras espécies de tubarões, eles preferem nadar sozinhos. Aqui está uma criatura prateada com pele muito áspera. Esse é o peixe-lua, com um comprimento total de aproximadamente 3 metros. O peixe-lua é o mais pesado de todos os peixes ósseos por aí. Essas criaturas têm uma forma um tanto estranha, porque nascem com uma barbatana traseira que nunca cresce de verdade. Ela simplesmente se dobra em si mesma à medida que o animal amadurece e cria um leme arredondado. O peixe-lua é um pouco desajeitado. Ele se move com a ajuda de suas poderosas barbatanas, que permitem que o animal nade de lado. Esse habitante marinho é uma criatura solitária. Alimenta-se principalmente de zooplâncton e águas-vivas. O tubarão wobegong é um dos tubarões mais raros do mundo. Atinge mais de 3 metros de comprimento. Pode não parecer tão aterrorizante quanto alguns de seus parentes tubarões, mas é muito bom em pegar animais desavisados nadando, principalmente durante a noite. Esse animal tem um espiráculo, e é por isso que pode respirar enquanto fica parado no fundo do oceano. Fica imóvel a maior parte do tempo, e é por isso que você mal consegue percebê-lo. Seu corpo plano e grandes barbatanas pélvicas e peitorais se misturam com o terreno subaquático. É por isso que eles são tão bons em se esconder. Essa habilidade ajuda quando esses tubarões também querem se proteger. Wobegong significa tubarão-tapete. Eles geralmente vivem perto do fundo do oceano em recifes de coral, em fundos arenosos e sob pilares. As pessoas até já avistaram o tubarão na água quando ela mal é profunda o suficiente para cobrir seu corpo achatado. O peixe-bolha não tem dentes e nem ossos, então não pode caçar ativamente. Como ele não tem muita massa muscular, mal consegue se movimentar. Ele obtém sua energia de animais que recolhe do fundo do mar. Ele também sabe como conservar essa energia. É assim que geralmente acontece com criaturas de águas profundas. Elas não têm tanta comida quanto aqueles animais que nadam mais perto da superfície. Em vez disso, têm mecanismos corporais especiais que lhes permitem economizar energia para os momentos em que não há muito o que comer. A pressão nas profundezas onde o peixe-bolha vive é 120 vezes maior que a da superfície. É por isso que a criatura bizarra parece uma massa gelatinosa estranha apenas quando você atrasa a superfície. A pressão aqui não é forte o suficiente para manter seu corpo unido. O Uranoscopus sulfúreus poderia competir com o peixe-bolha pelo título de criatura do mar mais feia, não acha? Esse peixe tem olhos no topo da cabeça, juntamente com uma boca voltada para cima que a criatura usa para se esconder na areia. É aí que passa a maior parte do tempo, com apenas os olhos saltando da areia. Ele relaxa assim até que um animal pequeno passe. Ele pode atacar seu alvo incrivelmente rápido, literalmente em milissegundos. Isso cria um vácuo na água que puxa um caranguejo, peixe ou algum outro pequeno animal desafortunado. Outra tática envolve veneno. Esse peixe tem uma espinha venenosa na omoplata que ajuda a capturar outros animais e se defender contra inimigos. Mesmo que não seja parente da enguia elétrica, o Uranoscopus sulfúreus pode gerar um choque elétrico de 50 volts.
Oikeia japonica vive na costa do Japão e tem um desenho diferente em sua concha, que se parece com o rosto humano, mais especificamente o rosto de um samurai furioso. Daí o apelido de caranguejo samurai. O camarão limpador é um caroneiro natural. Ele fica no fundo do mar e acena com suas longas antenas para os peixes e animais marinhos descerem e pegá-lo. Em seguida, paga a viagem limpando as bactérias e o plâncton do hospedeiro. As salpas são muitas vezes confundidas com as águas-vivas, embora sejam mais parecidas com as caravelas portuguesas. Elas amadurecem rapidamente, passando de recém-nascidas a adultas em menos de 48 horas. As Ilhas Galápagos são lendárias. Elas têm tartarugas gigantes, patola de pés azuis, aratus vermelhos e peixes morcego de lábios vermelhos. Mas se você já nadou por lá, pode ter visto algo realmente inesperado na água. Iguanas, por toda parte. Esses grandes répteis marinhos comem as algas que crescem nas rochas subaquáticas. Eles são vegetarianos rígidos. Aposto que os peixes ficam felizes com isso. Uma longa cauda plana projetada para nadar as ajuda a se movimentar, e garras afiadas as mantém nas rochas para suas sessões diárias de banho de sol. Mas observe-as de perto. Elas espirram muito e não estão resfriadas nem nada. Elas estão espirrando sal. Uma glândula especial mantém o sal fora do nariz e elas precisam se livrar dele de alguma forma. Parece doloroso. O legal é que elas não se importam com a nossa presença na água. Como as ilhas são isoladas, as criaturas aqui não têm medo de humanos. Os peixes também podem voar. Graças às barbatãs em forma de asa, o peixe voador pode voar a uma distância de cerca de 182 metros, quase o comprimento de 2 campos de futebol. Eles precisam voar para escapar de predadores. O camarão esqueleto poderia ser um pesadelo se não fosse tão pequeno. Do jeito que ele é, parece um bicho-pau, só quase completamente transparente. Essa criatura parece mais um peixe de filme de terror do que dos oceanos da Terra. O diabo negro do mar vive a uma enorme profundidade de 975 metros e não lhe faltam características estranhas. Dentes afiados, um corpo deformado e um olhar perturbador. Mas talvez a coisa mais assustadora sobre ele seja a maneira como captura sua presa. Ele tem uma antena tipo vara de pescar na testa. Essa antena tem uma luz brilhante presa na ponta para atrair animais. Uma vez que esses animais se aproximam o suficiente da luz, BAM! Eles são capturados pelas enormes mandíbulas do peixe. Esses caras são até capazes de comer presas maiores do que eles. Então, dá pra dizer que eles não têm o olho maior que a barriga. As estrelas do mar podem envolver suas presas com o estômago e comê-las fora do corpo. Depois, elas simplesmente trazem seus estômagos de volta pra dentro. Bom, isso é bem prático. Seus parentes, os pepinos do mar, podem fazer o mesmo truque. Sem falar que eles deixam parte de seus intestinos pra trás para assustar seus agressores. Está tudo bem. As partes que ficam crescem rapidamente. As lulas cacatua, ou lulas de vidro, são um grande gênero cujos membros podem atingir um tamanho bem impressionante. No entanto, uma coisa que elas têm em comum é que seus corpos são transparentes e os órgãos internos brilham no escuro. Apesar de parecer que o polvo cabeludo esqueceu de pentear o cabelo pela manhã, na verdade é a pele dele que tem cabelos em todas as direções. Acho que assim as outras criaturas marinhas não conseguem localizar onde o polvo está. A Lauriea ciagiani é um tipo de lagosta que vive em recifes, escondendo-se de seus inimigos em fendas. Se você tiver sorte de vê-la, notará na hora a diferença drástica entre seus cabelos esbranquiçados e garras vibrantes em cores rosa e violeta. Se você pisar em um ouriço do mar, saberá de cara. Olhe para esses espinhos. Embora não sejam agressivos, eles têm uma ótima defesa contra qualquer criatura que queira comê-los. Picadas e uma mordida venenosa. Dá para escolher seu veneno, literalmente. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, então o difícil vai ser evitá-los, pois ficam principalmente pelas águas rasas, escondendo-se nas piscinas rochosas e nos recifes. Por isso, aquelas pessoas desatentas pisam muito neles. Os longos espinhos venenosos do ouriço parecem agulhas. Não só parecem, como são também. E eles podem ir bem fundo, além de liberarem uma forte toxina. Então, qual é a solução? Remover os espinhos rapidamente e lavar com água salgada. As tartarugas marinhas estão chorando o tempo todo. Elas não estão tristes nem nada. O choro se deve ao fato de elas excretarem o excesso de sais do corpo através das lágrimas. Os tentáculos das cubozoas atingem até 3 metros de comprimento, e cada tentáculo tem 5.000 células urticantes. Nada mal para uma criatura que é basicamente água. O veneno delas é forte o suficiente para paralisar qualquer coisa que queiram comer. Agora, se você for picado, vai doer muito. O veneno delas contém proteínas que afetam o coração, as células da pele e até o nosso sistema nervoso. Não é à toa que é considerada uma das criaturas mais perigosas do planeta. Eu não recomendaria usar protetor solar, refrigerante, café ou outros métodos mais antigos. Eles não funcionam. A melhor solução é a boa e velha água do mar.
Parece que as águas-vivas são as chefonas dos mares, e não os tubarões. O Glaucilla marginata é uma espécie de lesma do mar que vive perto da superfície da água. Ele nada de cabeça para baixo e dá cambalhotas para conseguir comida. E vamos admitir, parece muito fofo. Quando algum objeto estranho entra na concha de uma ostra, seja um grão de areia, um parasita ou lixo, isso irrita as paredes internas do molusco. Como o animal não consegue cuspir a coisa, ele o envolve em finas camadas que se separam do corpo. Essas camadas peroladas se acumulam até formar uma linda pérola. No passado, as pessoas acreditavam que as pérolas eram as lágrimas das sereias. Agora sabemos que são apenas alguns detritos que foram decorados. Os golfinhos têm uma comunicação altamente desenvolvida. Eles se chamam pelo nome. Cada um deles responde a um som específico. Na maioria das vezes eles dizem: "Pare de me chamar, Flipper!" A orca é a maior das espécies de golfinhos. E as orcas realmente têm culturas diferentes. Duas orcas de grupos sociais diferentes nem entendem a língua uma da outra. Elas são o único animal conhecido por fazer isso. Será que elas desenvolveram algum tradutor do Google para os golfinhos? O camarão palhaço recebeu um nome ótimo. Ele tem faixas coloridas por todo o corpo e sempre fica fazendo pose de boxeador, pronto para atacar. A Hidatina physis é outra lesma do mar e definitivamente se parece com uma. No entanto, ela tem uma habilidade especial: cavar buracos no fundo do mar super rápido para se esconder dos inimigos. O peixe-cobra, como o nome indica, se parece muito com esse réptil, mas tem uma característica bem distinta. Ele consegue andar com suas barbatanas. Graças a essa peculiaridade, rasteja facilmente de um corpo d'água para outro, escolhendo os habitats que mais lhe agradem. No caminho, ele pode ficar com fome, com certeza, por isso muitas vezes devora pequenos pássaros e roedores. Porém, ele pode crescer bastante e caçar animais ainda maiores. Imagina que estranho estar andando pela floresta e de repente ver um peixe enorme, cheio de dentes, perseguindo um coelho. Hein? A tartaruga alligator pega sua presa pescando. Sua língua parece uma minhoca e ela espera com a boca aberta no fundo de um riacho, lago ou lagoa até que algum peixe desavisado morda a isca. E aí, pronto, as mandíbulas se juntam mais rápido do que um piscar de olhos. E o jantar está servido. A Elytrephis maazi, também conhecida como água-viva de fogos de artifício, é normalmente invisível no abismo escuro onde habita, mas quando exposta à luz, ela a reflete e brilha lindamente. O engolidor negro pode ser pequeno, mas não se engane, facilmente engole seu cachorrinho de estimação. Ele pode abrir a boca extremamente larga, conseguindo engolir presas com o dobro do seu tamanho. O peixe-tigre africano come tudo que encontra pela frente, e devido ao próprio tamanho e aqueles dentes monstruosos, você pode imaginar a quantidade de comida que ele encontra. Normalmente ele se alimenta de outros peixes, mas quando a fome aperta, pode pular para fora da água e pegar insetos e pequenos pássaros bem no meio do voo. Ele não é tão grande a ponto de comer um humano, é claro, mas pelo nome já vamos avisando que ele facilmente pode morder seu braço ou perna. Seu cérebro controla seus braços e pernas. Com os polvos, cada tentáculo é na verdade meio independente e tem seu próprio cérebro dedicado. E eles são unidos por um cérebro central maior. É como se fosse o maestro de uma orquestra. O cérebro central envia sinais de maior nível de importância para cada tentáculo, dizendo coisas como: vai para a esquerda, tem um caranguejo ali fazendo a curva. Ou, toca no pé desse humano bobo, vamos mexer com ele um pouquinho? Não importa quão inteligentes seus tentáculos sejam, o polvo ainda tem que cuidar deles o tempo todo. Há uma criatura em algum lugar nas profundezas do oceano procurando por presas que deixariam o próprio Drácula orgulhoso. Ela existe desde antes mesmo de os dinossauros andarem pela Terra. Não tem ossos nem mandíbula, mas isso não impede esse vampiro subaquático de caçar. Disse que ele tirou a vida do rei Henrique I da Inglaterra. O nome desse parasita semelhante a uma enguia é lampreia do Pacífico. O monarca inglês gostava tanto desse peixe que desafiou as ordens dos médicos para parar de comer carne de lampreia. Ele ficava doente toda vez que comia o peixe pegajoso, mas a falta de espinhas e o fato de a lampreia ter gosto de bife cozido lentamente fizeram com que o monarca se apaixonasse pelo peixe de uma vez por todas. O resultado desse amor foi um calafrio em seu corpo envelhecido, suor intenso e outros sintomas assustadores que acabaram tirando sua vida e interrompendo seus 35 anos de reinado. A lampreia é muito melhor em termos de sobrevivência, pois passou por pelo menos 4 extinções em massa. Seus ancestrais antigos evoluíram há mais de 450 milhões de anos. Existem cerca de 40 espécies vivas de lampreias que ainda prosperam em todo o mundo.
A lampreia do Pacífico é apenas uma delas. Essas criaturas têm cartilagem em vez de ossos e um terceiro olho, que é um órgão especial de detecção de luz no topo de suas cabeças. Em vez de uma mandíbula normal, eles têm uma boca de sucção cercada por dentes. Ela é perfeita para se agarrar à presa e sugar os fluidos corporais como vampiros subaquáticos. Depois de escolher uma vítima, a sugam, formando um selo que é quase impossível de ser rompido. Os cientistas acreditam que as lampreias do Pacífico não mastigam carne. As lampreias fêmeas põem até 200 mil ovos em ninhos que permanecem em água doce por 3 a 4 semanas. Quando as larvas eclodem, elas se enterram em sedimentos e permanecem sob areia por até uma década. Quando atingem a adolescência, esses Dráculas em miniatura ressurgem e migram da água doce até o Oceano Pacífico. Essa jornada não é das mais fáceis e são necessárias algumas mudanças em sua aparência e fisiologia para se adaptar a uma enorme mudança de salinidade. Depois de vários anos lá, eles voltam para a água doce para se reproduzir. As lampreias do Pacífico podem usar pistas químicas liberadas por seus amigos migratórios larvais para encontrar seu caminho. Elas podem viajar centenas de quilômetros para o interior para encontrar o local perfeito para a desova e a criação. Nem sempre é o mesmo lugar onde elas desovaram. Muitas espécies de aves, mamíferos e outros peixes podem apreciar a carne gordurosa da lampreia. Isso faz com que elas sejam um dos atores mais valiosos nos ecossistemas marinhos e de água doce. Outro tipo de lampreia, a lampreia marinha, é nativa do Oceano Atlântico. Ela não é tão perigosa quando está em casa, mas quando chega aos grandes lagos, torna-se uma ameaça real para as 4 espécies nativas locais de lampreia. A lampreia marinha é até 4 vezes maior do que a espécie do lago. Ela tem alimento e áreas de desova ilimitados e não tem predadores naturais aqui, por isso se torna arrogante. Ela secreta uma enzima que não deixa o sangue coagular. Depois de se prender a um peixe desavisado, ela passa os meses seguintes se alimentando dele. E mesmo que o peixe se desvencilhe da lampreia, ele não terá muito tempo de vida devido à marca deixada pelo predador. As lampreias do mar não se interessam por seres humanos, mas podem se agarrar acidentalmente a um nadador. Não será fatal, mas não é a sensação mais agradável, e você precisará desinfetar o local do impacto. A água-viva caixa australiana parece inofensiva, mas é considerada o animal marinho mais venenoso. Ao contrário de outros tipos de águas-vivas que flutuam com a correnteza em vez de nadar, essa criatura pode atingir uma velocidade impressionante e escolher sua própria direção. Ela tem tentáculos cobertos por pequenos dardos carregados de veneno. As pessoas e os animais que têm o azar de se deparar com esses tentáculos enfrentam consequências assustadoras e, às vezes, até fatais em questão de minutos. Antes de decidir nunca mais voltar ao oceano, você deve saber que apenas algumas das cerca de 50 espécies existentes de águas-vivas têm veneno letal para os seres humanos. Existem algumas espécies não tão perigosas que vivem em águas costeiras quentes em todo o mundo, e as mais perigosas estão na região do Indo-Pacífico e no norte da Austrália. Um polvo de anéis azuis tem uma cor psicodélica característica e a capacidade de tirar sua vida. Esse monstro marinho de aparência fofa gosta de passar seu tempo no fundo macio e arenoso ou em poças de maré rasas e recifes de coral. Normalmente, ele se esconde em fendas subaquáticas, entre conchas ou detritos. Se você o perturbar, o polvo ativará seus minúsculos órgãos que mudam de cor e mostrará seus anéis azuis como um sinal de alerta. A próxima etapa será a liberação de um veneno 1000 vezes mais potente que o cianeto. Esse veneno é mais tóxico do que o dos mamíferos terrestres. O polvo normalmente o utiliza para caçar caranguejos, camarões e peixes pequenos, picando-os e paralisando-os. Não há antídoto conhecido para o veneno. Portanto, se você vir essa criatura marinha, o melhor que pode fazer é ficar longe dela. Ele morde sem dor, portanto você pode perceber quando já for tarde demais. A boa notícia é que ele não é agressivo e não vai atrás de você, a menos que esteja encurralado. O peixe-pedra de Recife é um mestre do disfarce no mundo subaquático que se camufla em rochas, recifes de coral ou simplesmente se mistura ao fundo do mar. Eles se desenvolvem em águas marinhas tropicais do Indo-Pacífico. Seu superpoder de invisibilidade os torna especialmente perigosos para suas possíveis vítimas, que eles emboscam e engolem inteiras. Se alguém os perturbar, seus 13 espinhos dorsais defensivos ficam em pé e dão um poderoso soco de veneno. Dizem que as picadas do peixe-pedra são extremamente dolorosas.
e levam a consequências assustadoras em questão de minutos. Eles são considerados os peixes mais venenosos do mundo. Se você não fizer nada a respeito, o impacto pode ser letal. Se for mergulhar no Oceano Pacífico, tome cuidado para não pegar um caracol-cone do fundo do mar. Ele tem uma bela concha feita de padrões marrons, pretos ou brancos. Como a maioria dos outros caramujos, ele é lento, mas tem um sistema complicado de busca de presas. Ele gosta de comer peixes, vermes marinhos ou até mesmo outros caracóis. Quando o caracol-cone percebe que o alimento está próximo, ativa uma probóscide afiada, ou seja, uma protuberância em forma de agulha que sai de sua boca. O ataque é rápido e super potente. A vítima nem sequer tem tempo de perceber o que aconteceu com ela. Quando ela fica completamente incapaz de se mover, o caracol-cone a engole inteira. Os seres humanos não fazem parte de seu cardápio, mas ele ainda pode liberar o veneno se alguém pisar nele ou o perturbar. A probóscide pode até mesmo penetrar em luvas. Felizmente, apenas algumas das mais de 700 espécies de caracóis-cone podem tirar a vida de um ser humano. Mas, como não há antídoto, é melhor não se arriscar. Todas as 52 espécies conhecidas de serpentes marinhas que vivem principalmente nas águas quentes e tropicais dos oceanos Índico e Pacífico são venenosas. A serpente marinha bicuda tem até mesmo o título de uma das serpentes mais venenosas do mundo, mas ela é uma das poucas espécies que podem representar uma ameaça real aos seres humanos. As serpentes marinhas preferem uma coexistência pacífica e preferem se afastar a se envolver em confrontos. Se você as vir na água, manter a calma e mover-se lentamente salvará sua vida. As picadas de serpentes marinhas, embora quase indolores no momento, podem ter diferentes graus de impacto. Algumas podem causar apenas sintomas leves, enquanto outras podem levar a resultados graves. A maioria dos relatos de mordidas vem de encontros acidentais, como alguém que as libera de redes ou pessoas desavisadas que pisam nelas na praia. Os dragões azuis raramente crescem mais do que o tamanho de uma uva. Eles gostam de nadar de barriga para cima, de modo que seus azuis mais brilhantes se misturam com as águas do oceano e a frente prateada fica voltada para baixo e se camufla no fundo do mar mais escuro. Os dragões azuis se alimentam de outra criatura marinha perigosa e armazenam suas células urticantes. Seu veneno continua ativo mesmo depois que o próprio peixe não está mais vivo. É por isso que você deve ser extremamente cuidadoso e nunca pegar ou pisar neles na praia. Em 1952, um avião da Força Aérea chamado C-124 Globemaster II caiu em uma grande montanha enquanto voava de Washington para o Alasca. Infelizmente, todos a bordo, 52 pessoas no total, não sobreviveram. O mau tempo dificultou a localização do acidente e, mesmo depois, todas as tentativas de encontrá-lo falharam. Porém, em 2012, uma equipe de helicópteros que fazia uma missão de treinamento avistou os pedaços do avião acidentado em uma geleira chamada Colony Glacier, no Alasca. Eles começaram a procurar por mais peças e confirmaram que era de fato o avião desaparecido. Desde então, todo verão, por cerca de uma década, diferentes grupos militares têm ajudado em uma operação chamada Colony Glacier. Eles conseguiram identificar 40 das 52 pessoas cujas vidas foram perdidas no acidente. Os soldados que participam dessa missão levam a sério a promessa de nunca abandonar um companheiro morto. Eles acreditam que é seu dever trazer de volta aqueles que não sobreviveram. Outra descoberta vem dos Alpes. Em 1991, alguns trilheiros que exploravam os pitorescos Alpes se depararam com um corpo humano. Ele estava meio congelado no gelo no topo de uma passagem nas montanhas entre a Itália e a Áustria. A princípio, a polícia local achou que poderia ser um acidente de alpinismo, mas em poucas semanas, os arqueólogos começaram a afirmar que esse homem poderia ter vivido há mais de 5.000 anos. Eles acabaram dando ao sujeito congelado o apelido de Otzi. Seu nome foi dado em homenagem ao Vale Otzal, localizado nas proximidades. Ele se tornou bastante famoso como a múmia de gelo mais antiga de que se tem registro. O estado congelado de Otzi pode não ser tão único quanto pensávamos, e é aí que as coisas ficam realmente legais. Os arqueólogos têm outra teoria. Olha só, no início, todos estavam convencidos de que Otzi marcou o início de um período mais frio porque ele estava congelado no gelo, sem nenhuma interrupção desde que perdeu a vida. No entanto, nas últimas décadas, as geleiras e as manchas de gelo em todo o mundo estão derretendo como sorvete em um dia quente de verão. Não apenas Otzi, mas outras relíquias antigas, como corpos, equipamentos de caça, fezes de cavalo e até esquis antigos começaram a aparecer.
Portanto, os arqueólogos dizem que há locais semelhantes. Eles encontraram vários e todos eles se encaixam perfeitamente nesse campo crescente da arqueologia glacial. Parece que, à medida que o mundo se aquece, ele mostrará ainda mais segredos antigos do congelamento profundo. Vamos para outra descoberta surpreendente. Em 2018, William Taylor e Nick Jarman estavam explorando as encostas nevadas das montanhas Altai, na Mongólia. Eles encontraram um antigo tesouro escondido no gelo. Dentro do tesouro, eles acharam uma haste de flecha bem preservada de 3.000 anos, adornada com marcas ocres. Ela estava em perfeitas condições, uma raridade para itens orgânicos tão antigos. Eles também encontraram outros itens, como uma ponta de flecha de bronze com um pedaço de tendões de animais ainda presos. Todas essas relíquias permaneceram intocadas por centenas de anos, desde que foram trancadas no gelo. Na Mongólia, o aumento das temperaturas derreteu geleiras que permaneceram congeladas por séculos. Descobertas semelhantes foram feitas no Yukon, nos Estados Unidos, na Itália, na Sibéria e na Noruega. Milhares de locais foram identificados. No entanto, os cientistas estão correndo contra o tempo para documentar e preservar esses artefatos antes que eles se percam para sempre. O estudo desses artefatos desafia a definição desses ambientes como selvagens e mostra como os povos indígenas coexistiam com a natureza nesses locais. Às vezes, as pessoas também encontram itens simples, tão simples quanto uma sandália. Essa sandália, descoberta em uma das passagens montanhosas da região central da Noruega, indica que as pessoas usavam essa rota cerca de 1.700 anos. Isso sugere que havia menos neve e gelo na região naquela época. A sandália, que data de cerca de 300 a.C., lembra as sandálias romanas daquela época. Novamente, na Noruega, caçadores encontraram uma espada de ferro no alto de uma montanha, a mais de 1.600 metros acima do nível do mar. Não há nenhum local de sepultamento próximo, e é intrigante saber por que alguém teria uma espada em um local tão remoto. Os arqueólogos especulam que o proprietário pode ter se perdido. Então, em 2011, objetos incomuns parecidos com estilingues gigantes começaram a surgir à medida que o gelo derretia. A datação por radiocarbono sugere que esse objeto, em particular, foi criado por volta de 400 a.C. Ele mede mais de 1 metro de comprimento e tem cortes de faca. Esses cortes intrigaram os arqueólogos até que um membro da equipe os reconheceu como tang, ou alicate, usado para prender cargas em trenós ao transportar feno ou folhas para alimentação animal. As pessoas da região usavam trenós de feno com alicates até os anos de 1950, quando os tratores se tornaram mais comuns. Agora, vamos voltar no tempo, a milhares de anos atrás. Podemos fazer isso facilmente observando esse mamute lanoso. Essa criatura se parece um pouco com um brinquedo querido, mas um pouco desgastado. O antigo gigante, cujo auge de existência foi há 39.000 anos, é o mamute mais bem preservado já encontrado. Até mesmo seus cabelos desgrenhados característicos estão surpreendentemente bem preservados, tendo ficado presos no gelo glacial até sua recente descoberta na Sibéria. Esse animal extraordinário está se tornando o centro das atenções em Yokohama, no Japão. Os cientistas estão realizando testes que podem trazer essa espécie extinta de volta à vida. Quando se depararam com essa mamute fêmea, descobriram um tesouro escondido, uma amostra de seu sangue preservada sob o gelo. Assim, eles acreditam que esse sangue antigo pode ser a chave para ressuscitar o mamute. Eles também encontraram tecido muscular bem preservado. Ela tinha entre 50 e 60 anos de idade quando teve seu destino gelado. A descoberta do sangue de mamute reacendeu os debates sobre a ética de trazer de volta criaturas extintas, como em Jurassic Park. Seu plano ambicioso é implantar um óvulo em um elefante vivo para uma gravidez de 22 meses, na esperança de que pelo menos uma célula viva de mamute possa sobreviver. Para o alto, rumo aos Alpes franceses. Estamos em um local não muito longe de onde um avião da Air India caiu tragicamente há 46 anos. Estamos acompanhados por um diligente socorrista de montanha e seu vizinho. Eles foram para essa área depois que um grupo de turistas notou uma coisa de aparência estranha em uma geleira. Era um saco. A embaixada indiana em Paris ficou sabendo do fato e estava empenhada em pegar esse pacote.
O que torna tudo mais legal é o fato de Correio Diplomático e Ministério das Relações Exteriores estarem escritos nesse saco. O voo da Air India estava a caminho de Mumbai para Nova York quando despencou em janeiro de 1966. Levou consigo 117 pessoas a bordo. Adivinhe o que mais havia dentro da bolsa, além da correspondência diplomática encharcada? Havia uma pilha de jornais indianos antigos. Além disso, eles também encontraram pedaços da cabine do avião, um sapato solitário e um monte de cabos. Tesouros totalmente inesperados naquela montanha. Durante o verão de 2013, os cientistas se depararam com uma mensagem deixada por um geólogo chamado Walker, que a havia colocado lá 54 anos antes. Essa mensagem serviu como o último testamento do homem. Ele faleceu apenas um mês depois de esconder a garrafa nas rochas da ilha. O conteúdo da mensagem era bastante surpreendente. Em 1959, Walker havia medido a distância entre essas mesmas pedras e a borda da geleira, e ela era apenas de 51 metros. Em 2013, essa distância havia aumentado para 122 metros. Os pesquisadores estão convencidos de que esse grande contraste entre as duas medições ressalta as consequências do aquecimento global em curso. Imagine o derretimento do gelo nas montanhas da Noruega como uma máquina do tempo que revela um tesouro. Quase 800 artefatos vikings escondidos por mais de 1000 anos foram desenterrados. Eles nos dão uma visão das movimentadas redes de comércio da era viking e do papel fundamental das passagens nas montanhas nesse antigo comércio. Entre os achados estão sapatos de couro, luvas de lã aconchegantes, túnicas elegantes, pontas de flechas com penas, ferraduras, bengalas e utensílios de cozinha do kit de ferramentas do chefe viking. Há até mesmo lembranças de cavalos de carga vikings. Esses artefatos nos dão uma ideia dos hábitos de viagem antigos e dos horários de pico em que esses caminhos estavam cheios de atividade, além de nos dar uma visão da vida dos aventureiros. As aves, assim como nós, têm uma língua que é sustentada por um osso chamado hioide. Nos seres humanos, se parece com uma ferradura e está localizado sob a mandíbula. É a ele que os músculos da língua estão ligados. Esse osso é muito importante para nós, nos auxilia a respirar, engolir e falar. Ao contrário de nós, os pica-paus têm um osso hioide muito diferente. É uma grande parte de seu corpo que lhes permite bicar muito rápido, e também os ajuda a manter a cabeça firme e usar muita força ao bater na madeira. A língua do pica-pau é longa e tem espinhos, o que lhe possibilita retirar insetos das árvores. Ela pode ser movida para dentro e para fora, o que não é muito comum na maioria das aves. Essa língua também tem uma forma especial de envolver o crânio para mantê-lo seguro quando o pássaro bica. A ponta dela ainda é coberta por uma substância pegajosa, que ajuda a capturar melhor os insetos. Falando de animais estranhos, já ouviu falar de um axolote? Talvez você também o conheça como um peixe ambulante mexicano. Trata-se de um tipo de salamandra. É uma espécie única conhecida por sua capacidade de regenerar seus membros. Os axolotes são normalmente encontrados em lagos, riachos e canais na Cidade do México e arredores. Sua aparência, com cabeça larga e brânquias externas longas e emplumadas, é incomum em comparação com outros anfíbios. Eles costumam ser mantidos como pets por causa de sua aparência. Os ratos podem não ser sua primeira opção quando se pensa em animais incomuns, mas deixe-me falar sobre o rato toupeira pelado. Esse é considerado estranho por causa de suas características físicas e comportamento únicos. Para começar, é quase cego e tem a pele translúcida e rosada. Também vive em grandes colônias subterrâneas com uma hierarquia social rígida, com uma fêmea dominante e vários machos companheiros. Além disso, tem uma baixa taxa metabólica, o que lhe permite sobreviver com muito pouco oxigênio e alimento. Até mesmo sua vida útil é incomum, muito mais longa do que a da maioria dos outros roedores. Alguns exemplares chegam a viver até 30 anos em cativeiro. Essa criatura incomum é considerada o super-herói de todos os ratos, sendo imune à dor causada por altos níveis de ácido. Isso o torna capaz de viver em ambientes que seriam perigosos para outros animais. Os cães são uma das espécies mais comuns de bichos atualmente, mas não o Komondor. Essa é uma raça estranha por causa de sua aparência única.
Ele tem uma pelagem longa, grossa e com fios que lembram dreadlocks. Além disso, é grande e imponente, com cerca de 68 centímetros de altura e pesando até 50 quilos. Seu tamanho e aparência podem fazer com que pareça intimidador para algumas pessoas, mas a maioria dos especialistas em raças de cães diz que ele pode ser um pet amoroso para a família se for treinado adequadamente. A toupeira nariz de estrela é igualmente estranha, porque tem um focinho característico em forma de estrela que é altamente sensível. Isso ajuda a localizar e identificar alimentos embaixo d'água com muita eficiência. Essa toupeira também é uma especialista em escavação e tem pés com garras, o que lhe permite cavar o solo com facilidade. Entre suas outras características exclusivas, há uma alta taxa metabólica e a capacidade de ingerir alimentos em um ritmo incrivelmente rápido. Um caranguejo com uma queda por cocos? Provavelmente foi daí que o caranguejo dos coqueiros recebeu seu nome. Ele é amplamente visto como um animal peculiar por causa de suas pernas fortes, semelhantes a garras que lhe permitem subir em árvores e abrir cocos. Essa é uma habilidade única entre os caranguejos. É também o maior artrópode terrestre do mundo, atingindo até 1 metro de comprimento e pesando até 4,5 kg. Ele também tem uma vida bastante longa, sendo que alguns exemplares chegam a comemorar seu 60º aniversário. Olhe para este rosto. Está vendo os olhos esbugalhados, as orelhas enormes e os tufos de cabelo? Essa imagem não é photoshopada. Trata-se de um animal real chamado Ai-Ai. Essa criatura de aparência peculiar é um lêmure de dedos longos nativo da ilha de Madagascar e vem equipado com dentes semelhantes aos de um roedor que nunca param de crescer e um dedo médio fino especial. O Ai-Ai é também o maior primata noturno do mundo. O que há de mais estranho nele? Seu método de encontrar alimento. Ele bate nas árvores para encontrar larvas e em seguida faz buracos na madeira usando seus incisivos inclinados para a frente para criar um pequeno orifício. Em seguida, insere seu dedo médio estreito para puxar as larvas para fora. O Ai-Ai também tem um canto característico que foi descrito como um grito estridente. A equidna é um bicho estranho porque é um mamífero, mas também põe ovos. Além disso, tem espinhos como um porco-espinho, uma língua como um tamanduá e um focinho longo que se assemelha a um bico. Como é muito tímida, precisa de suas garras afiadas para cavar buracos no chão e se esconder. Ela gosta de comer insetos e tem uma língua especial que a ajuda a capturá-los. O polvo Dumbo tem grandes nadadeiras semelhantes a orelhas, que lhe dão uma aparência distinta, semelhante à do personagem de desenho animado Dumbo, o elefante. Ele também tem um método único de propulsão, usa suas nadadeiras em forma de orelha para voar pela água em vez de usar tentáculos tradicionais como outros polvos. Além disso, vive no oceano em profundidades de até 4.000 metros, o que dificulta a observação e o estudo dessa criatura pelos seres humanos. A formiga-panda é uma espécie de vespa conhecida por sua aparência incomum. Ela é chamada de panda porque tem uma coloração preta e branca que lembra a de um urso panda. É considerada estranha porque na verdade não é uma formiga, mas uma espécie de vespa. Além disso, seu tamanho grande faz com que se destaque dos outros insetos. Abra espaço para o morcego branco hondurenho, que é estranho porque é uma das poucas espécies de morcegos com pelo branco. Também porque apresenta um comportamento único de acasalamento, com os machos cuidando de várias fêmeas e defendendo-as agressivamente de outros machos. Além disso, é uma das poucas espécies de morcego que se alimentam principalmente de pólen e néctar de flores em vez de insetos. Outro bicho com um físico impressionante é o antílope saiga. Ele tem um nariz bulboso e olhos grandes e protuberantes. Essa adaptação o ajuda a filtrar a poeira e a regular a temperatura do corpo em um habitat desértico e rigoroso. Infelizmente passa por um rápido declínio populacional e é considerado criticamente ameaçado de extinção, o que é incomum para uma espécie de antílope. A tartaruga mata-mata é considerada incomum não apenas por causa de seu nome. Ela tem um casco achatado e alongado, focinho pontudo e saliências ósseas na cabeça que se assemelham a chifres. A pele também é coberta por sulcos e protuberâncias, o que lhe dá uma aparência áspera e perigosa. Os movimentos são lentos e vagarosos, e com frequência você a verá imóvel por longos períodos de tempo, aguardando a passagem de uma presa. O okapi é realmente único, isso porque não está intimamente relacionado a nenhuma outra espécie conhecida. Ele tem uma combinação exclusiva de características físicas, incluindo pescoço e corpo longos, pernas curtas e marcas listradas no dorso, o que o destaca dos outros animais. Só pode ser encontrado em uma pequena região da África Central, o que só aumenta sua singularidade e mistério. Você já ouviu falar de um jerboa gobi?
Não é um animal fantástico, embora, a julgar pelo nome, você possa ser levado a pensar assim. Ele tem patas traseiras longas para pular, uma cauda para se equilibrar e orelhas grandes para ouvir. Seu habitat é igualmente especial, uma vez que o vive nas regiões severas do deserto de Gobi, na Ásia.